E se tudo o que acontece na sua vida já tivesse sido programado? Imagine se você soubesse que alguém moldou sua vida, escolheu por quanto tempo viveria e decidiu em que momento você iria morrer. Agora vem a questão: como seres que decidem sobre a vida ganharam sua própria vida? Será que até mesmo Zeus estava sujeito a elas? Hoje, você vai descobrir tudo sobre as Moiras, as senhoras do destino. Prepare-se para ficar de queixo caído com o que você vai descobrir. Nos tempos primordiais, algo imenso e imutável surgiu: o destino. Não era controlado por deuses poderosos ou heróis lendários, mas por três figuras misteriosas, implacáveis e quase esquecidas. Elas são as Moiras, as irmãs do destino, tecelãs do fio da vida e morte de todos os seres. E sua história é mais complexa e surpreendente do que imaginamos. Suas origens são como o próprio destino, múltiplas e contraditórias, mas igualmente essenciais. Em uma versão antiga, contada por Hesíodo na Teogonia, as Moiras são filhas de Nix, a noite, geradas sem a união de nenhum outro deus. Mas essa não é a única versão, e aqui surge o primeiro ponto surpreendente. Em outra versão, as Moiras são filhas de Zeus e Temis, sendo irmãs das Horas. Essa conexão com Zeus, o rei dos deuses, implica que elas têm autoridade até sobre os próprios deuses olímpicos. A princípio, pode parecer contraditório, mas é exatamente esse paradoxo que dá às Moiras seu poder absoluto. Elas são filhas dos próprios deuses, mas ainda assim exercem um controle sobre tudo o que existe, até mesmo sobre os deuses. Em ambas as versões, elas são implacáveis. Cloto, Láquesis e Atropos não apenas governam o destino dos mortais, mas também determinam a vida e a morte com uma precisão cruel. O poder delas não é apenas governar os humanos, mas manter a ordem cósmica intacta. Para os romanos, as Moiras eram conhecidas como Parcas, Parcae, no plural, sendo nomeadas respectivamente como Nona, Décima e Morta. Agora vem o mais intrigante. O que exatamente as Moiras fazem? Cloto, que significa fiar, é a primeira, a que fia o fio da vida. Ela tece pacientemente o destino de todos os seres. Mas ao contrário do que podemos imaginar, não é um trabalho simples ou mecânico. Cada fio que ela puxa é uma escolha, cada vida uma decisão, mas a direção é imutável. Ela começa o ciclo da existência, mas há algo mais acontecendo. Láquesis, que significa sortear, é a segunda irmã que segue o trabalho de Cloto. Ela mede o fio de cada vida, determinando quanto tempo uma pessoa terá. Aqui está o segredo revelador. Láquesis não apenas define a quantidade de tempo, mas a qualidade do destino. O quanto cada um de nós pode alcançar, sofrer ou experimentar está sob sua decisão. E, finalmente, Atropos, que significa afastar, a mais temida das irmãs. Ela não apenas corta o fio da vida, mas o faz com uma precisão tão absoluta que a morte é inevitável. A irmã, que é chamada de a inflexível, não cede, não se arrepende, não se desvia de sua tarefa. Aqui surge a surpresa. As Moiras não apenas criam o destino de cada ser, mas fazem isso de uma forma que nos desafia a refletir sobre nossa própria existência. O fio que elas tecem, medem e cortam é mais que um simples percurso de vida ou morte. É a ideia de que nossas vidas estão entrelaçadas com algo muito maior do que nós mesmos, que a ordem do universo depende do cumprimento de um destino inexorável. Agora veja o que acha dessa versão insana contada por Ovídio. Em Metamorfoses, vemos um lado mais grandioso e distante das Moiras. Elas não são mais apenas tecelãs do destino, mas senhoras absolutas. Vestidas de branco, sentadas em seus tronos na eternidade, elas tecem os destinos como se estivessem fora do tempo e espaço, distantes do sofrimento dos mortais, mas intimamente ligadas ao seu destino. Elas representam a eternidade que nunca muda.
uma presença constante que transcende a vida, a morte e tudo o que há no meio. Mas será que esse poder delas é absoluto? Será que poderiam dar fim à vida de Zeus? Na Ilíada de Homero, o papel das moiras se torna ainda mais dramático. Elas são tão implacáveis que até Zeus, o Deus Supremo, se vê sujeito ao seu poder. Em uma das passagens mais poderosas da Ilíada, Zeus é lembrado de que até mesmo ele, grande e temido, não pode escapar do destino que as moiras traçam. O destino é uma força maior que transcende até os deuses mais poderosos, e isso é algo que nem todos compreendem à primeira vista. Nos textos de Ésquilo, Sófocles e Eurípides, as moiras aparecem como forças que ninguém pode desafiar. Elas são a personificação do destino trágico, aquele destino que chega inevitavelmente para todos, não importa o quanto um herói lute contra ele. Em momentos de grande tensão, quando a tragédia se aproxima, as moiras são invocadas como uma lembrança cruel de que tudo o que acontece já foi escrito. Elas são implacáveis e seus decretos não podem ser mudados. No entanto, há algo fascinante aqui. Mesmo sendo tão poderosas e absolutas, as moiras não eram adoradas de forma comum. Não existem templos dedicados a elas, nem indícios de práticas doutrinárias. Elas eram mais temidas e respeitadas do que adoradas. Essa falta de culto dedicado pode parecer estranha, mas na verdade ela reflete a relação paradoxal que os gregos tinham com as moiras. Elas não eram seres que se poderia pedir ou negociar, mas forças que se aceitavam e respeitavam como uma lei imutável. E sabe o mais intrigante? Acredite, elas são uma pequena peça do grandioso universo da mitologia grega. Quer entender como tudo se iniciou nessas histórias? Pois bem, comece por aqui. Qual sua opinião sobre o mito das moiras? Acha a visão dos gregos antigos sobre o assunto amedrontadora ou concorda com eles?